Gente, aí tudo bem com vocês? Leia Sena, Eliana Araújo. Mais uma edição hoje especial do Pode Fly, o nosso podcast. Hoje falando sobre empreendedorismo feminino, estamos recebendo a nossa querida Adriele Carla. Ela que é dona e proprietária da Encantos Brigaderia. Quem não conhece a Encantos Brigaderia aqui em São Luís, né, Eliane? Eu creio que todo mundo conhece, até porque não tem brigadeiro melhor do que lá. Falando nisso, fomos Olha o que ela mimadas trouxe pra nós, hoje, gente. né? Tem Meu brigadeiro, tem também o famoso morango do amor, mas depois a gente entra nesses detalhes Depois aqui. nós vamos falar como que é o morango do amor de brigaderia. Da Encantos, né? É isso mesmo. A gente tá falando de nível São Luís Montes Belos, mas hoje a Encantos Brigaderia atende todo o nosso município também. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E é maravilhoso receber, então, a Adriele, que é empreendedora aqui na cidade de São Luís Montes Belos e é a dona da Encantos Brigaderia. Sim, eu quero agradecer, né, a vocês pelo convite, me senti muito honrada, né, por esse convite. Sempre é muito bom falar do empreendedorismo e principalmente com essas companhias muito legais. Espero estar passando aqui um pouco do meu conhecimento nesse assunto. E vai ser bênção mesmo. Já é, né? A gente vai começar então com a nossa primeira pergunta para entender mais um pouquinho, né, de como que foi que nasceu esse sonho, essa vontade, esse desejo de se tornar empreendedora. E eu quero saber ali os bastidores da sua infância, como é que foi a sua infância, o crescimento, família, como que tudo isso, né, esses bastidores da família, a gente sabe que influencia muito a gente a ser algo e a também não ser. Como é que foi isso pra você? Conta pra nós. Eu nasci numa família humilde, né? Então, minha mãe era doméstica, meu pai era pedreiro. Minha infância, assim, nunca foi de muito luxo, mas eu não posso reclamar porque o meu pai e minha mãe sempre me deu de tudo. Então, assim, eu não tive uma infância que faltou alguma coisa, eles sempre batalharam muito pra me dar as coisas. Foi uma infância, não falo que foi uma infância triste. Sempre vi eles trabalhando bastante. E o meu pai, ele sempre teve isso de empreender, né? Essa visão empreendedora, né? Então, assim, mesmo sendo... meu pai, ele sempre me ensinou que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer bem feito. Então, eu lembro muito, né, que o meu pai, ele assentava cerâmica e sempre eu e minha mãe ia para rejuntar, né? Desde pequenininha mesmo, eu mais a minha mãe. Né? E ele, tipo, se meu pai tivesse 1 milímetro... ele tirava e fazia de novo. Então eu sempre tive isso comigo. Como referência. Como né? referência, exatamente. Então, na minha infância foi assim. Com 8 anos já andava com meu pai, já mexia com isso. A gente teve uma empresa, mais ou menos eu tinha uns 10, 12 anos, a gente teve uma empresa de detetização e limpeza, né? Nessa empresa a gente também limpava calçada das lojas, essas coisas, piscina, detetização. E aí eu também, né, já estava junto com meu pai nisso. A minha mãe sempre trabalhou de doméstica, referência assim extraordinária para minha vida, a minha mãe, né? Eu me sinto até emocionada de falar porque a minha mãe, às vezes eu até comento com as pessoas, gente. Eu não sirvo de base. Ela saía lá da Vila Nova de a pé, né? Não sei se todo mundo conhece a minha mãe, mas a minha mãe ela tem uma deficiência na perna. Sim. Eu ia trabalhar lá perto da prefeitura e voltava de a pé. Então, assim, a minha referência é essa. Sinônimo de força. Né? Então, pra mim falar sobre mulher, né? Sobre trabalho, essas coisas, eu falo que eu não sirvo de base, porque a minha mãe sempre foi essa referência pra mim. E assim, às vezes eu me sinto até culpada de estar cansada, porque quando eu não vejo a minha mãe cansada, né? Quando a minha mãe fala assim, nossa, eu tô cansada, hoje eu vou dormir mais um pouquinho. Eu até assusto, né? Porque realmente a minha mãe, ela é uma referência muito grande, principalmente agora com a Aurora, né? Então, ela me ajuda muito, ela é tudo pra mim. Mais ainda os laços, exatamente. Né? E assim, conta pra gente, você falou do seu trajeto aí na infância, realmente mãe traz esse marco na vida da gente, pela entrega, inclusive pela entrega, mãe se doa muito,
né, para os filhos, para ver acontecer, se cobra muito, se doa muito, se cobra muito. Conta pra gente agora mais um pouquinho sobre a sua educação. Você teve uma educação assim, bem formulada, bem estipulada, organizada para você conseguir chegar onde você chegou ou não? Foi só observando, foi só referência? Como que foi isso, essa questão da sua educação? Sim, igual eu falei, eu sempre vivi ali com meu pai falando, né, sobre empreender. Não, vamos montar alguma coisa pra gente e tudo mais. E aí, depois que a gente fechou a Pontual, eu sempre tive, com 12 anos eu já aprendi a fazer unha. Então, eu comecei num salão de beleza com 12 anos, depois eu tive que mudar pro Pará, voltei pra cá. E assim, o meu pai, mas a minha mãe nunca teve que falar assim, Adriele, arruma um serviço. Né? Então sempre eu saía da escola, igual quando eu comecei na Jaque de novo, eu saí da escola, passei lá na Jaque, falei, Jaque, ó, você tá precisando de uma manicure, que eu tô aqui, né? Eu tinha 15 anos na época, e aí ela falou assim, não, Adriele, pode vir. Então eu ia pra escola de manhã e ia pro salão à tarde. Depois eu terminei, né, os meus estudos com 16, e aí eu comecei o tempo integral lá no salão. Então, eu fiquei lá no Salão do Alas e Jaque 4 anos. Eu falo sobre a minha educação, porque assim, o meu pai sempre... Adriele, tem que montar uma coisa pra você. Adriele, vamos montar alguma coisa pra gente. Então, tanto é que até a Encantos Brigadeiria, ela começou por conta disso. Que eu tava trabalhando de manicure, meu pai, minha mãe de doméstico, meu pai de pedreiro. E aí ele falou assim, não, a gente tem que montar alguma coisa pra gente. E aí, na época, eu coloquei na presença de Deus, falei, Senhor, o que for da sua vontade, o Senhor mostra pra gente. E então, assim, ele sempre bateu nessa tecla da gente ter alguma coisa pra gente, né? Sim. Então, eu aprendi com ele mesmo, né? Veio da minha educação a batalhar pra chegar onde a gente queria. Fantástico, isso é bom demais da conta. A melhor educação é aquela que você acompanha no dia a dia, com referência de um pai, de uma mãe dentro de casa, preparando e direcionando esse caminho na vida da gente. E a ideia de negócio? A gente sabe que você é sócia do seu pai. Isso. É isso, né? Uhum. A ideia do negócio, existiu algum momento específico, alguma experiência especial que desencadeou essa ideia para vocês? Como surgiu o Encantos, né? Eu falo que foi muito por Deus. Em todos os lugares que vocês verem eu falando sobre a Encantos Brigadeiria, não tem como eu não colocar Deus no meio. Porque, na verdade, não tem como eu falar. Porque a primeira coisa é Ele, né? Igual eu falei, eu coloquei na presença de Deus o que Ele queria pra gente montar, né? Então, eu já tava no ramo de beleza. E acabou que eu saí do salão, surgiu uma oportunidade de eu começar no laboratório Biovida, né? E aí, surgiu a ideia num sábado, por isso que eu falo que nada é sem Deus, porque não teve lógica, as coisas de Deus são... Só pegando um gancho, até porque sair de manicure para uma brigadeiria não tem nada a ver dele, né? Exatamente. Igual, eu sempre gostei de mexer com comida. Desde os 7 anos, mexia com comida e tudo mais, né? Minha mãe me deixava em casa, chegava lá, eu tava mexendo com comida. Mas eu nunca gostei de mexer com doce. Olha só, que curiosidade. E aí eu gostava de fazer, né, lasanha, estrogonofe, essas coisas, mas eu não gostava de fazer coisa de doce. Doce não. Não. Até porque lá em casa, minha mãe era mais de fazer comida de sal. Então, nós nunca foi de muito bolo, muita coisa assim. Contrário de mim, né, gente? E aí, o que acontece? Eu tava num sábado lá no laboratório, né? E aí no sábado eu trabalhava lá sozinha. E aí nesse sábado tinha uma reportagem num programa que tava passando na televisão falando sobre empresas que tinha gourmetizado, né? Empresas que era somente de um segmento, né? Que evoluíram aquilo que era uma coisa só, colocaram de muitas coisas. Então, tinha pastelaria, que tinha gourmetizado e pastéis de doce e tudo mais, e tinha uma brigadeiria. E eu achei muito interessante porque eu nunca tinha visto, né? Pra mim, brigadeiro era brigadeiro e pronto. E pronto, né? Como é que é, né? Gourmetizar. E por coincidência de Deus, né? Congrego na igreja e aí eu sou da equipe de dança. Sim. Todo final de semana a gente vendia brigadeiro na igreja. E a gente tava tendo uma conferência e eu fiquei responsável em fazer os brigadeiros para levar para essa conferência. Olha só, olha nesse sábado.
Eu lembro que meu pai estava trabalhando em Aurilândia, né, assentando cerâmica lá. E aí, liguei pro meu pai, porque eu sou mais ou menos desse estilo. Meu pai fala sempre que eu sou a fé, ele é a razão e eu sou a fé. E eu sou assim, peguei um trem, eu fico sem dormir até fazer, né? O meu pai já é mais tranquilo quanto a isso, exatamente. Eu sou, vamos fazer. Então, liguei pra ele e falei assim, ó, já sei o que a gente vai montar. Porque ele já tava com isso, a gente precisa montar alguma coisa pra gente. A gente precisa montar alguma coisa pra gente. Só esperando a luz. Ah, eu não contei pra vocês. Com 12 anos também, a gente tinha a Pontual, mas a gente também montou uma pamonharia. Olha só. Né? Então a gente teve aí, eu acho que quase 2 anos, uma pamonharia também. E aí eu falei pro meu pai, a gente vai montar uma brigadeiria. Ninguém sabia o que era isso, porque aqui não tinha. Né? Aqui não tinha, em Goiânia ainda, eu lembro que quando eu comecei a gente foi em algumas brigadeirias visitar, também era muito novo, tudo era muito novo. E aí meu pai falou assim, eu acho que essa menina tá ficando doida, né? Que a gente vai montar um trem só de doce. Aonde que ela viu uma coisa dessa? E eu falei, pai, vai dar certo, nós vai montar. E aí naquele final de semana mesmo, já comecei a fazer os meus testes de café, já de tudo quanto ar. Já foi diferente. E já comecei. Diferente. Exatamente. Eu, naquela época, eu trabalhava no laboratório, à tarde. Qual era a sua função lá no laboratório? De atendente. Uhum. Atendente mesmo. Atendente. E aí eu ia de meio-dia às 6. Então, antes da brigadeiria, eu ia de manhã, fazia as minhas unhas, ia pro laboratório à tarde. E aí, depois do laboratório, eu ainda fazia unha. Porque aí eu saí do salão, mas aí eu comecei a fazer unha nas casas das minhas clientes. Comecei com a brigadeiria. No Facebook, já montei uma logomarca, já arrumei. E aí, as minhas clientes até hoje? A mesma até hoje. As minhas clientes que me ajudaram com o nome, porque eu punha elas para experimentar todos os brigadeiros que eu fazia. Né? Eu lembro que a Marcela, policial, experimentou. Eu lembro que a Marcilene, que tinha um posto de gasolina, a Ariane, que ela trabalhava na prefeitura, todas essas iam lá pra casa, ou então eu ia na casa delas fazer unha e eu levava pra elas experimentar. E aí a Ariane, um dia a gente chegou lá, tinha um monte de... Ela mesma, esses dias pra trás, ela veio aí na brigadeiria, que ela tá morando em Porá, e ela falou, Adriele, você lembra que a gente tinha uma listinha com os nomes e naquele dia a gente decidiu que ia ser Encantos Brigadeiria. Caramba! Né? Então aí eu comecei, Legal. Fiz tudo, né? E aí foi aonde surgiu a ideia da Encantos Brigadeiria. Eu montei um Facebook, né? Comecei a vender pelo Facebook. Então eu pegava as encomendas, né, num dia anterior, acordava cedo, fazia os brigadeiros, enrolava, entregava e ia pro laboratório. E aí de tarde eu ainda fazia unha. Um dia eu deixei, tipo assim, meu pai não tava trabalhando lá em Aurilândia, e eu deixei alguns prontos, né, que sobrou das minhas encomendas. E aí o meu pai tava aí. Eu falei, pai, não vai dar tempo de eu entregar. Aí o senhor entrega pra mim, tá tudo anotadinho, tudo organizadinho, o senhor entrega pra mim. E ele foi entregar, só que agora eu não vou relembrar onde que foi, se foi no fórum, se foi na prefeitura. E aí outras pessoas pediram. E ele falou, não, lá em casa tem um pouco. E ele foi e me ligou, Adriele, ó, vendeu tudo, né? A gente tem... E foi aonde surgiu a gente vender na rua, né? Aí eu já tinha falado lá no laboratório, né, que eu ia ter que sair do laboratório. Já não tava dando mais. Já não tinha, né? Mas foi tudo muito rápido. E aí eu falei assim, não, vou parar. E aí eu lembro que dia 5 era meu último dia e minha prima ia começar comigo. E acabou que não deu certo, a gente vendeu uma vez só e não deu certo, né? E os dias que meu pai tava aqui, ele vendia pra mim de tarde, enquanto eu tava lá no laboratório. Aí nisso que ele tava vendendo, ele viu que o negócio ia que dar dava certo, exatamente. Uhum. Por quê? A minha primeira venda, eu peguei uma notinha no supermercado de R$66. Eu falei assim, pai, eu não tenho dinheiro pra mim começar, mas eu posso pegar a notinha lá no supermercado, depois eu te pago. E aí, nesse 66, eu lembro, na época, acho que rendeu 200. Aí ele falou, opa, isso daí tá dando certo, né? Ele já teve a pamonharia, visão de empreendedor. Exatamente. Assim funciona. Aí, o que acontece? Ele começou a me ajudar nesse negócio. E aí, ele trabalhava, né, lógico, no coisa dele. E aí, nesse dia que não deu certo, eu lembro que eu passei muito mal. Liguei pra ele e falei assim, olha, se o senhor não vir comigo, eu não dou conta.
eu vou parar, já não vou nem começar não, vou parar se o senhor não vir comigo. E aí a gente sentou, né, e conversou. Adriele, eu trabalho, né, e eu preciso dar conta daqui de casa, preciso pagar aluguel, preciso fazer, né, as coisas. Então eu preciso dessa quantidade de dinheiro, a gente precisa trabalhar para eu ganhar esse dinheiro, você ganhar o seu salário e a gente ainda investir. Já tinha um valor. Aqui. Exatamente. Ele falou assim, eu não posso ganhar menos do que isso. Mas mesmo assim, a gente trabalhava, terça, quinta e sexta, porque aí ele ainda tava trabalhando de pedreiro. Sim. Aí depois a gente começou a trabalhar mais dias, aí a gente começou a trabalhar de terça a sexta. Aí depois a gente começou a pegar brigadeiro de evento pra fazer, né? E aí meu pai já tinha decidido que ele já tava junto comigo, por quê? A proporção. Eu falo que cada um tem o seu jeito. Eu, por exemplo, meu pai, ele entra dentro da mente dos outros pra vender. Ele tem esse poder. Ele tinha assim, tinha gente que ia lá, ele falava, não quero, não quero. Ele ia 20 vezes na pessoa. Tinha vezes que ele até brincava, me ligava e falava assim, chuta quem que é que comprou de mim hoje. Então ele brincava comigo. Aí, né, eu já ficava meio sem graça. Entendi. Então assim, a gente eu precisava dele, ele precisava de mim. Então a gente começou a vender na rua e aí a gente fazia os brigadeiros, 1h da tarde a gente saía pra entregar. E aí a gente começou com 2, né, na época a gente não tinha carro, então a gente entregava na minha bis. Né? Então a gente entregava nos lugares, parava e entregava. Nos comércios, exatamente. Aí ia na prefeitura, no fórum, né? O povo me ligava e tudo mais. Aí a gente ia nesses lugares. E aí foi até que a gente começou a trabalhar até no sábado. Minha primeira encomenda, eu lembro como se fosse hoje, a Cristina lá do Batuta, ela vai saber, né? Eu lembro que lógico que não é responsável, gente, não façam isso, mas eu lembro que minha encomenda era para 5h da tarde e eu entreguei para ela lá, era 8h da noite. Primeiro era 600 brigadeiros. Isso pra Cristina, né? Era pra Cristina. E aí, até hoje, o filho dela fala, a primeira festa que a Encantos fez foi a minha. Até hoje ele fala. Ele fala até pros amiguinhos dele. Então, assim, minha primeira encomenda foi dela, né? E aí a gente começou a fazer as encomendas no sábado, né? De festa. Por que que a gente não fazia na segunda-feira? Gente, é uma dica que eu dou. Segunda-feira, pega aí. O povo tá tudo de dieta. Na terça já acabou. Não, e não é brincadeira, é verdade. Então a gente fazia teste, né? A gente já foi na segunda-feira, a gente não vendia. Aí na terça-feira vendia pra caramba, vendia tudo, não tinha pra quem queria. Segunda-feira o ponto focado. E aí a gente foi e desistiu da segunda-feira e começou a abrir ir só desses dias. Até então não tinha comércio. Não tinha comércio, era tudo em casa. Fazia tudo ali na cozinha da minha mãe, né? E até que a minha mãe falou que não aguentava mais a gente, né? Lá na cozinha dela. Mas não adiantou nada, né? E aí a gente ficou 6 meses entregando na nossa bis, né? E aí depois Deus deu a oportunidade de a gente comprar o carro. Aí a gente comprou o nosso primeiro carro. Primeiro carro nessa época, né? Que a gente só tinha a bis. E aí a gente começou indo pro fórum, né? A gente nem tinha que ia abrir alguma coisa. A gente precisava mesmo de um lugar, porque não tava dando lá em casa mais. Mas nem tinha um. E aí a gente passou de frente à faculdade, lá onde era a Oca do Açaí, na época. E aí eu falei assim, uai, pai, acho que a Encantos vai ser aqui. E vamos morar. E aí meu pai falou assim, não, você tá doido? Porque lá era 100 metros quadrados. Então, assim, minha mãe falou, você ficou doido, isso aí deve ser caríssimo, era, né? O aluguel. Era o projeto. E aí ele falou, você tá ficando doida. Eu falei, eu vou pegar o telefone e vou ligar. Eu não lembro na época quanto que era, o Bira sabe, quanto que ele tava pedindo. Sei que meu pai chorou tanto pra ele, eu acho que na época tava vindo até outra pessoa pra ir pra lá. E aí meu pai chorou tanto que eu lembro, acho que foi R$700 que ele fez na época lá o lugar. E aí a gente mudou, né?
A gente mudou, não tinha uma cadeira, não tinha cor de brigadeiria, não tinha nada. Era tudo verde com roxo, era daquele jeito. A gente ficou 4 meses. Tanto é que a cozinha inteira da minha mãe foi pra brigadeiria. Então, geladeira, a gente ficou sem geladeira em casa. Até porque a gente morava praticamente lá, né? Fogão, micro-ondas, tudo. Né? Tudo tava lá, as panelas da minha mãe foi tudo pra lá. Nossa, gente, que história mais interessante, hein, Eliane? Então, se a gente precisasse fazer café lá em casa, não tinha jeito, porque tava tudo lá. Migrou tudo pra lá, exatamente. Aí depois... Depende demais. E aí depois de 4 meses, a gente tava pagando alguns consórcios e tal, aí a gente deu conta de comprar alguns joguinhos de cadeira e reformar a brigadeiria com a cor da gente, né? E aí eu lembro que a gente fez questão de abrir a brigadeiria, porque assim, os meninos da faculdade, eles são os meus padrinhos, assim, incríveis. Sem Encantos hoje ela é conhecida em outras cidades, igual você falou mais cedo, é por conta disso. Porque ali a gente pegava meninos de toda a cidade. Exatamente, região, né? Faculdade, os meninos vêm de ônibus. Exatamente. Estudar. É uma realidade da nossa cidade. E eu lembro que quando a gente abriu lá, chegou uma pessoa, né? Eu não sei se ela vai ver esse vídeo, né? Mas se ela ver, ela sabe. Que ela falou pra mim assim, não, você vai fechar. Porque esses meninos aqui só querem saber de cachaça, eles não querem saber de doce nenhum, não. Língua de fogo. Aí, e aí hoje, né, graças a ele também, né, hoje aí os meninos provaram pra ele que eles não querem saber só de cachaça. Doce também é interessante, é vida. E aí foi até que a gente foi e começou a fazer misto quente, né, essas coisas lá na brigadeiria. Agregados. E a nossa inauguração, no meu caderninho de inauguração da loja, deu 800 pessoas. Assinado, porque a gente teve vários brindes, né, pra sortear, e aí as pessoas assinavam lá. Deu 800 pessoas, porque a gente fez questão de fazer numa terça-feira, porque os meninos, tinha meninos que não vinham na segunda, eles chegavam só a partir de terça. Terça-feira. Exatamente. Então a gente queria que todo mundo... que todo mundo fosse lá participar. Então foi de 8 horas da manhã até as 9 horas da noite, com tudo gratuito. Eu lembro que eu não sei nem quantos litros de suco natural que a gente fez. Eu só sei que foi 1000 pão de queijo. Foi, eu acho que 5.000 brigadeiros. Nossa. Fantástico. Eu acho que de roda de bolo, na época eu não fazia bolo, né? Mas a gente comprou. Salgadinho parece que foi 2.000. Bolo, eu lembro que foi 24 rodas, parece, de bolo que a gente comprou. E aí, assim... Olha a proporção, né? Foi muito grande. Eu nunca imaginei, né? No final, a gente abriu o freezer da Coca-Cola e deixou os meninos pegar, porque já não tinha mais nada, porque, graças a Deus, sucesso. foi muito bom, foi sucesso. E aí a gente começou a loja. Aí a gente tinha a loja lá na faculdade. Aí a gente lançou as taças de açaí, de sorvete, que ainda não tinha aqui em São Luís. Eu amava. Ainda não tinha aqui em São Luís. E aí foi a gente que lançou e trouxe pra cá. E aí lotava a brigadeiria. Lotava. Mesmo sendo lá na faculdade, que dia de sábado não tinha ninguém, lá lotava. Uhum. E aí o povo insistiu muito pra gente abrir ali no centro, né? E aí, quando a gente abriu no centro, a gente abriu ali do lado da faculdade, ou do lado da prefeitura, né? Depois de 1 ano que a gente tinha inaugurado a lá da faculdade, a gente abriu a dali. E aí foi um sucesso, minha queridinha. Até hoje eu tenho um coraçãozinho por ela. Eu lembro que lotava as calçadas, assim, ó, dela todinha, porque ela era bem pequenininha, né? Como se diz, a Sandra, lá, minha funcionária, trabalha comigo até hoje. Lá cabia nós e o corredorzinho. Se fosse 2, não cabia. Na cozinha, não. E aí, a gente foi e abriu lá. Só que pegou uma proporção tão grande. E aí, assim, a gente já não entregava mais na rua, né? A gente ficou 1 ano entregando na rua. E aí, pegou uma proporção tão grande que a gente alugou um apartamento em cima,
né, lá da loja da faculdade, porque lá era a fábrica, e também já não dava mais. Olha né? isso, gente. O nosso estoque de refrigerante estava lá perto do público, lá já. E aí, assim, a gente já não tinha lugar mais. E aí, acabou que a gente... Aí teve a oportunidade, né? Lá da onde a gente está agora. E aí, a gente falou assim, Jesus, né? O Senhor abençoa, né? Porque tem que dar certo. E eu lembro que na época era, acho que mais de R$1.000 a mais do que a gente pagava, né? E aí, nos 2 lugares... Era mais um passo. Né? Exatamente, era mais um... Exatamente, muita fé, muita fé. E aí a gente começou lá, né? Inaugurou lá e começou a brigadeiria lá. Aí hoje a gente é lá naquele lugar, lá naquele espaço e no outro lado da rua também, né? Que aí a gente faz tipo um L ali, 500 metros quadrados lá. Né? Então, quem tinha medo do 100, né? Hoje em dia tá com 500 metros quadrados. E hoje a gente começou, né? Comigo, com meu pai e com a minha mãe. Hoje a gente tem aí 23 colaboradores, né? Fora a gente. A gente atende aí na região 36 cidades, com mais de 200 revendedores de brigadeiros e de salgadinho congelado, que a gente abriu a loja, a fábrica agora também, né? De salgadinho congelado. Na verdade, vocês pegaram a ideia do brigadeiro. Isso. E foram ramificando. Hoje Hoje a brigadeiria... alimentos, né? Exatamente. Então, hoje a brigadeiria, ela não é só brigadeiria, né? Mas hoje... ela é o carro-chefe? Os brigadeiros? Sim, Você acha sim. que sim, até hoje? Os brigadeiros, eles são, né? O carro-chefe lá é a confeitaria, mas a gente vem muito também como referência em salgados. Né? O nosso salgadinho, sequinho, tanto frito, né, como o salgado também na loja hoje é uma das nossas referências, exatamente. Eu falo que a gente tem 4 encantos. A gente tem encantos loja, encantos delivery, encantos revenda e encantos das barraquinhas, né? Porque hoje a gente tem as barraquinhas também, né, que foi uma ideia maravilhosa. Eu acho também. Shows maravilhosos, né? Tanta coisa. Na verdade, o Encantos hoje é uma experiência, né? É uma experiência. É uma experiência. Se você quiser fazer uma festa, por exemplo, você só me liga e eu faço a sua festa inteira. Eu tenho esse privilégio. Eu fui responsável pela festa da Sara, pelo kit de festa da Sara, e foi assim maravilhoso. A gente só tem que agradecer porque foi incrível a nossa experiência com Encantos. Eliane, agora é com você. Querida, você falou tudo, praticamente tudo da sua história para nossa cidade, né, com a Encantos Brigadeiria. Fala um pouco sobre concorrência para nós. Então, eu não sou uma pessoa muito boa em falar sobre concorrência. É lógico que a gente tem que... Porque hoje a gente vê assim, muitas pessoas fazendo seus próprios negócios, igual você começou em casa. Eu vejo muitas plaquinhas, né, doces, bolos, brigadeiros. Então, isso você acha que afeta um pouco, assim, tem afetado na sua questão da sua loja? É lógico que eu ia até falar isso, que existe uma concorrência, né? Mas eu creio que a gente nunca consegue fazer tudo sozinho. Então, eu nunca vou conseguir atender a cidade inteira. Então, o que eu busco? Até parcerias, né? Eu tenho padaria que compra bolo de mim, né? Eu tenho pessoas que eu pego, igual a Rônia. Vou citar a Rônia aqui. A Rônia né, conhecida, misericórdia. Eu comprava o bolo dela, né, antes de eu fazer. E a Rônia me liga, Adriele, tô precisando de chocolate. Me salva. E eu ligo pra ela, Rônia, eu tô precisando de uma cereja. A Thelma do mesmo jeito. Eu já peguei pote emprestado da Thelma. Então, assim... eu tenho uma referência de concorrência, como lógico que se tiver muita concorrência, é claro que acaba que tira um pouco da nossa. Mas eu prezo muito por parceria do que concorrência. Inteligentíssimo. Gostei muito da ideia. E como você define metas e objetivos para o seu negócio? As suas metas, por exemplo. Como que você define elas? As minhas metas é muito como a Dilma falava, né? Pega as metas, dobra a meta, finge a meta, igual ela...
Igual o meme da Dilma. Não é referência Dilma, mas é mais ou menos daquele jeito. Quando alcançar a meta dobra a meta. Exatamente. Então, assim, pra mim te falar a verdade, é lógico que a gente sempre tem que ter um lugar pra gente ir. Mas Deus é tão bom que Ele supera sempre que a gente vai fazer algum projeto, Ele supera as nossas expectativas. Então, as minhas metas, elas sempre são supridas por Deus. Então, as minhas metas, quando eu pego, igual eu falei, quando eu pego uma coisa pra mim fazer, ela vai ser feita. E no final, sempre Deus surpreende por certo. Coisa melhor. Não que tudo que eu já fiz deu tudo certo, não. Muita coisa deu errado, pegando mas... o gancho no que você falou, nem sempre dá certo. Agora eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica. Será que você vai responder essa pergunta pra mim? Ela não tá no cronograma, ela vai sair do cronograma. A gente, às vezes, não quer saber o que as pessoas falam sobre o nosso negócio. A gente não tem interesse em saber. Eu sempre percebi que esse não é o seu caso. Você está sempre participando ali de forma inteira do seu negócio, você sempre deu ouvido porque as pessoas falam, tanto que você sempre melhorou, né? Claro. Sempre melhorou tudo, que talvez chegou até você. Qual que foi o pior comentário da Encantos Brigadeiria que chegou até você e qual que foi o melhor? Até aqui, nesses 9 anos que você falou, né? De loja. Conta pra gente. O pior comentário, assim. É polêmico, falou, né? Então, por favor, não precisa falar quem falou, mas qual foi? Eu falo que o pior comentário não é aquele que você tá errado. Se você tá errado, não existe você achar ruim. É isso. Se você tá errado, se eu fiz alguma coisa errada, a única coisa que eu tenho que fazer é abaixar a cabeça e corrigir. Parabéns. Isso é o que eu preciso. Agora, a pior coisa que a gente faz é mentira. Então, o pior comentário que eu já escutei na Encantos Brigadeiria é que eu, por exemplo, eu tratava os meus funcionários muito ruim. Caramba. Eu era uma pessoa, um monstro. Isso a gente escutou. Então, assim, que era mentira, né? Hoje, é a primeira vez que eu venho comentar sobre isso. É lógico que eu errei, já errei e erro até hoje como patroa, porque eu nunca fui patroa, né? Então, eu aprendi muito com os meus funcionários. Mas quando a gente vem com uma mentira, aquilo que você nunca viveu, você vai colocar ali para aquilo ser uma verdade. Então isso me dói até hoje, porque até hoje eu faço entrevista e o povo fala assim, não, aqui o povo fala muito mal daqui. Então assim, nessa questão, fala mal da questão Gabriela e patroa. Exatamente. Então, não só eu, né, o meu pai também. Então os patrões na Encantos Brigadeiria. Então assim, isso para mim me machucou muito na época, porque é mentira. Então, quando a gente faz um erro, sendo verdade, a gente corrige. A gente não faz esse erro e as pessoas, elas te vê como uma coisa errada, porque hoje, por exemplo, eu tenho a Kate que trabalha comigo tem 8 anos. É verdade. Né? Se fosse desse jeito, e tem até na época mesmo, minhas funcionárias foram, me defendeu e tudo mais. E até hoje, se você for lá na minha loja, as meninas falam pra mim, gente, isso não existe. Eu já escutei várias vezes, mas isso não existe. Por quê? Eu sempre tive um trauma muito grande de tipo assim, passar vergonha nos outros, das pessoas passarem vergonha em mim. Constrangidas, né? Com você. Exatamente. E isso, pra mim, sempre foi um gatilho. Então, não adianta. O que é gatilho pra você não faz com as outras pessoas. Você tem ideia de como que isso pode ter surgido? Existe, assim, na sua cabeça alguma ideia do porquê? Da onde que foi que surgiu isso? Porque talvez tem, uma né? pessoa consegue disseminar isso pra outras e vai levando e aquilo se torna não, mas tem, com certeza tem, mas é uma questão que é igual eu falei, é uma questão que surgiu, que aconteceu, mas quando a gente tá errado, a gente abaixa a cabeça, mas quando você tá certo, você vai até o fim. Eu sou assim. Entendi. Se eu tô certo e você falou alguma coisa de mim errado, você vai ter que provar. É isso. Então, se você não provar, aí as consequências vêm pra você. Então não adianta. Eu vou falar e vou colocar ali e seja o que Deus quiser. Vai ficar por isso. Não pode ficar. Não pode ficar por isso. Porque você tá ali falando de uma pessoa, você tá ali denegrindo a imagem, né, de uma pessoa.
E se fosse pelo menos verdade, eu não falava nada. Mas como é mentira, né? Acaba que você tá resumindo o que uma pessoa é na mentira. Entendi. Então não adianta. É igual eu falei. Não, exatamente. É igual eu falei. Não estou aqui falando que eu sempre fui uma pessoa maravilhosa, até hoje eu não sou. Até porque estamos em evolução, né? Exatamente, exatamente. Evoluindo. Mas quando a gente fala coisas graves, igual foi falado, a gente precisa ter uma consciência, né, de que não pode sair falando assim as coisas. Sabe o que eu acho assim, ó, às vezes a pessoa te pega numa determinada situação e te coloca como sendo daquele jeito. Porque, gente, cá entre nós não somos perfeitos a vida toda, o tempo todo. Eu busco sim ser perfeita, eu busco sim tratar as pessoas bem. Mas uma hora ou outra a gente surta. Vai né? Vai ter um dia ruim, né? Ó, eu não vou negar. Aí você pega né? e me rotula por causa daquele dia. Mas o pior é que isso não aconteceu. O pior é que a pessoa não viu. Foi maldade. Entendeu? Foi maldade. Entendeu? Então, assim, não viu. Isso não aconteceu. Eu nem surtei. Entendeu? Pra eu falar assim, eu sempre brinco com as meninas. Elas falam assim, André, como é que você dá conta? Como é que você dá conta? Né? Eu até conversei com a funcionária minha esses dias. Ela falou assim, eu não sei como que você dá conta. Falei assim, não, é tranquilo. A gente pega, a gente surta um dia. Surtou, chorou, tranquilizou, ficou calma. Agora, só daqui 2 meses pra isso acontecer de novo. Eu brinquei com ela até esses dias, que foi isso. Mas eu falo que nunca, em 9 anos, uma funcionária minha não escutou um bom dia meu. Porque pode estar acontecendo, o mundo tá acabando. Que todos os dias eu chego na brigadeiria com um sorriso e um bom dia. Todas as minhas funcionárias escutam bom dia meu. Se elas não me viram no bom dia, elas no boa tarde elas vão ver e elas vão escutar. Isso é um fato, porque ninguém tem culpa do que você tá passando. Eu falo que se você não tá bom pra sair, você não sai de casa, porque as pessoas elas não têm culpa do que você tem. Então agora fala da outra parte. Qual a foi outra o parte. Comentário assim? Direto você ouve, né? Direto. Mas aquele sim que marcou. Maravilha. Eu não vou falar que foi um comentário, mas no começo da brigadeiria eu tive uma profecia, né, que falaram pra mim que toda pessoa que comesse um brigadeiro, cada mordida era uma benção. E aí assim, eu sempre guardei isso pra mim. Porque eu chego a rupiar, porque isso pra mim foi muito certo. E todos os dias eu oro pra falar sobre isso. Senhor, que que aquilo que foi profetizado na minha vida naquela época aconteça todos os dias com os nossos clientes. Gente, que coisa linda. E isso pra mim foi o que mais me marcou. É lógico que todos os dias, igual ontem mesmo a gente teve um feedback de uma cliente nossa sobre as barraquinhas que assim, eu fiquei lisonjeada. Nossa, ela me falou assim, ela falou muito bem da gente, fez questão de mandar mensagem mesmo depois do evento dela. Ela falou, não tinha tempo, mas eu tinha que vir aqui pra falar. E a gente até postou ontem no nossos stories o feedback dela, porque assim, todos os dias, gente, a gente precisa disso, a gente precisa. Mas aí a gente vê que a mão de Deus está no nosso, claro, né? Claro. Eu também faço sempre isso. Tudo que eu vou fazer, eu falo, Senhor, que cada casa que eu entrar lá nos Estados Unidos, quando eu limpava a casa, cada casa que eu entrar, que seja bênção ali dentro. Que eu seja bênção. Né? E no seu caso, cada brigadeiro, que seja bênção para as pessoas. Amém. Coisa linda. Se a gente fosse assim, né, desenrolar mais, a gente ia ficar uma tarde inteira, porque é muito maravilhoso conversar com a Adriele. A experiência dela com o empreendedorismo agrega muito, né? Acho que com certeza vocês têm essa mesma concepção assistindo essa entrevista com ela. Eu quero saber agora de uma parte que eu participei da sua vida por anos, né? Que foi ali a parte da comunicação, da divulgação, que foi uma área que você investiu muito e é o que eu acredito hoje, que para os empreendedores é a parte que eu trabalho, o marketing, a comunicação, é algo que é necessário demais ter
para que o seu nome, a sua marca, vire o boom que precisa virar. Como é que é esse negócio? Construção da sua identidade visual, o brand da sua marca, como é que você faz para gerar desejo nas pessoas pela sua marca, como que é essa questão da divulgação, esse investimento que você faz, qual que é o valor que você dá para isso e o conselho que você dá para um empreendedor que está começando agora. É interessante ou não investir em marketing, comunicação assertiva? Eu sei também que você conhece a personalidade pessoal de cada colaborador que tem dentro da sua empresa, que você já investiu nisso, nesse conhecimento para você ter a pessoa correta ali dentro. Então, como que é toda essa construção? Então, igual eu falei, né? Quando eu comecei a brigadeiria, ela já tinha uma marca, né? E junto com a minha marca já ia os brigadeirinhos com uma adesivinha ali. Lembro. Por quê? Não adianta eu vender só. Você precisa entender que esse brigadeirinho com essa forminha aqui amarela é da Encantos Brigadeiria. Então, o que vai adiantar eu pegar e colocar uma forminha azul, verde, amarela, vermelha? Não adianta, né? Então, hoje até isso, né, ela tem, gente, que ela veio de amarelinho. Ela tem uma diferença. Por quê? Porque os meus brigadeiros, eles precisam mostrar a minha identidade. Ele é amarelinho, é bonitinho, tá ali, precisa mostrar. Qual que é o meu conselho? Se você tem uma marca, você precisa de uma marca. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, eu comecei a brigadeiria com R$66 de notinha no supermercado. Então, não ter dinheiro pra mim era normal. Uma coisa normal. Pra mim era não ter dinheiro. Você não tinha dinheiro, mas tinha um sonho. Exatamente. E quando você não... Por exemplo, lá no meu adesivinho, ele tinha o meu número e Encantos Brigadeiria. Por quê? Porque se ele entrasse ali no Facebook, na época era o Facebook, ele ia me achar. E o que eu sempre prezei? Eu tirar as fotos dos meus produtos. Então, desde aquela época, todas as fotos que são postadas era na época Facebook, nosso Instagram são nossas. Por quê? Eu preciso te entregar uma verdade. E isso é uma coisa que muito me preza. Verdade, verdade, verdade. Todo mundo me conhece, sabe que eu odeio mentira e eu não tô blasfemando, não. Eu tô falando que eu não gosto mesmo. Eu prefiro 1000 vezes uma mentira doída do que a pessoa ser falsa comigo. Não precisa. Pode falar mesmo e tudo mais, porque eu prefiro isso. Por isso que a gente precisa mostrar. Você mostre o que é seu. Ah, mas eu não tenho um celular maravilhoso. Gente, é só a gente pegar uma luz. Quando você tiver um valor que você consegue fazer esse investimento, a primeira coisa que você tem que fazer é esse investimento. É o investimento, entendeu, né? Só que, enquanto você não tem, você precisa trabalhar com o que você tem. Exatamente. Não é porque você tem um celular que ele tem uma câmera mais ruinzinha que você não vai tirar uma foto bonita, um ângulo bonito, uma coisinha bonita. Hoje, a maioria da população tem acesso à internet. Tem 800, eu, por exemplo, tô olhando algumas coisas sobre stories, essas coisas. Então, assim, tem que ter. Tem muito tutorial, tem muita coisa falando sobre isso que é gratuito. Conteúdo gratuito. Exatamente. Então, assim, não quer dizer sobre dinheiro. Quer dizer sobre o que você tá vendendo. Não adianta eu ir ali fazer um bolo feio. Eu não vou vender. A pessoa vai lá e vai falar mal do meu bolo. Voltando lá naquele assunto que a gente falou sobre mentira, se a pessoa falar que eu sou enjoada com as minhas coisas, ela não vai estar mentindo. É um fato. Se ela falar que eu sou grossa e sem educação, ela vai estar mentindo. Agora, falar pra mim, falar pra qualquer outra pessoa que eu sou enjoada e exigente, ela não vai estar mentindo. Porque lá na brigadeiria tem coisinha que é no mínimo detalhe. É uma cultura. Por quê? Se você tá comprando, você quer uma coisa boa. Concordo. Você não vai gastar o seu dinheiro suado numa coisa ruim. Exato. Você tá ali na Encantos Brigadeiria, porque a Encantos hoje ela é uma referência, então você quer comer uma coisa boa. Você não quer comer uma coisa ruim. Então, precisa ser bom. Exatamente. Ah, mas a Adriele é muito enjoada. Uai, mas você não quer uma coisa boa?
E o que mais me admira quando as pessoas falam assim, mas não pode cobrar tanto do colaborador, uma coisa muito boa. Não, calma aí. Uma coisa é você sugar o seu colaborador, que isso aí você tá totalmente errado. Outra coisa é você cobrar dele o que você quer comprar. Porque nem o seu colaborador não gasta o seu dinheiro se for uma coisa mal feita. Vai para outro lugar. Vai para outro lugar. Na verdade, eu penso assim, a gente tem que agregar sabor com visual. Exatamente. Porque não adianta ser bonito e ruim. Não adianta. Mas também não adianta ser delicioso e feio. Não adianta. É Então, por isso que precisa ter qualidade. Qualidade. O que é o principal da Encanto? Qualidade. Eu, mas Eliane, passamos uma experiência com esse negócio bem, ó. Nós não pode falar onde foi, né? Porque esse esgombro tava ruim. Uma experiência assim esquisita, moço. Meu móvel tava podre. Então, assim, isso não existe, gente. Entendeu? É o que a gente tá falando aqui. Que o povo acha bom na polêmica. Você não vai contar onde que é, mas que aconteceu. Não, mas eu vou falar sobre o morango, por exemplo. A gente teve um fato lá na brigadeiria. A gente tinha acabado de fazer o morango. Tanto é que ele tava até na vasilha, ele não tava nem na vitrine, que ele tava na vasilha, que as meninas tinham acabado de colocar lá fora pra colocar na vitrine. Então ele tinha acabado de sair. E era bem naquele auge, a gente tava vendendo tipo 150 morangos do amor no dia. Meu Deus, virou uma então, loucura. assim, aconteceu da minha cliente chegar e falar pra mim, Adriele, eu tô decepcionada porque o meu morango tava quente, né? E eu não gostei, porque ele tava muito úmido, tava como se ele tivesse perdido. O que acontece? A fruta, né? Você sabe quando ela tá perdida ou não. Ela é sensível. Você sabe quando ela tá perdida ou não. Ela tá muito úmida, né? Eu não sei como. Tipo assim, como que aconteceu. Não tô falando que a minha cliente tá mentindo. Deve ter cozinhado, será? Não. Eu não sei o que aconteceu com a questão do dela, pra te falar a verdade. Por quê? Eu tinha acabado de fazer. E os nossos morangos, pra fazer morango do amor, ele tem que ser, não que os outros não sejam, mas ele tem que ser totalmente perfeito. Porque senão o brigadeiro ele não cola no morango e ele derrete. Ixi, entendeu? Ixi, Adriele, ele não cola no morango e ele derrete. Entendeu? Então não tinha como ele perder ali, porque ele não gruda, né? E não dá pra fazer. É porque precisa. E o quente, realmente, ele tava quente. Eu assumi pra ela, pedi desculpas e tudo mais. Porque ele tava quente porque a gente ia acabar de fazer. Não tava dando tempo da gente colocar na geladeira, né? Então, isso pode acontecer. A gente tá, igual a gente falou, a gente tá aqui com erros mesmo, a gente pode errar. Mas, é igual eu falei, se tá errado, tá errado. Né? A gente tem que coisar. Sobre o negócio da gente falar sobre visual, o visual, muito. Por quê? Não adianta eu querer vender uma coisa boa e não ter meu nome. Uma média, o que você gasta hoje com marketing? Você já parou assim pra analisar? Quando a gente fala de marketing, a gente fala o quê? Instagram, tráfego pago. Exatamente. Embalagem, né? Então a gente falando sobre isso é muito dinheiro. Porque se caso você falar pra mim, Adriele, quanto que você investe em marketing? Marketing não é só a foto, o vídeo, a postagem. Não. É uma estratégia. Exatamente. É isso. Então, assim, não adianta eu falar pra você, Lé, eu gasto 2.000. Que, por exemplo, pode ser o que eu pago pro menino mexer nas minhas redes sociais, certo? Não é esse valor, não, tá? Mas tô dando um exemplo. Só que o marketing não é só isso. Não é. É porque não pode jogar coisa na rua. Mas você vai, às vezes, você passa aí, você tem um negocinho da Encanto jogado no chão. Tá lá, Encanto Brigadeiria. Então eu sei que aquele cliente comprou de mim e jogou. Não pode jogar, mas jogou o lixinho ali. Então, assim, aonde o meu tio, ele sempre falou, se você não é visto, você não é lembrado. Eu lembro, o meu tio Nelson, ele tinha uma marmoraria e ele sempre falou isso, né? Lá na marmoraria que ele tinha lá no Pará, você ia na cidade inteirinha, você viu o nome, e ele era único. Então, se a pessoa queria mármore, ele ia só lá, porque ele era a única. Mas tinha o nome dele em todo lugar que precisava. Entendi. Então, hoje, por exemplo, eu não vou em lugar nenhum com alguma coisa que não tenha o meu nome. Não adianta. Por quê? Porque precisa. Olha, o meu maior marketing esses dias agora foi a Aurora.
Mesmo? Uai, não, quando ela nasceu, eu mandei fazer um uniformezinho. Então, o povo ficou louco na cabeça com a Aurora de uniforme, indo pra brigadeiria. Ah, mas você tá doido, uniforme. Mas precisa ter uniforme. Ela nasceu dentro da brigadeiria, praticamente. Então, quando eu passei mal, porque ele tava trabalhando até 8 horas da noite, quando eu passei mal de noite pra ganhar ela. Então, assim, a gente precisa, né, levar isso. Então, desde o primeiro, eu tinha um uniforme, porque o uniforme onde eu vou, todo mundo tá vendo que eu tenho uma empresa. A pessoa vai ali, vai perguntar o que você faz. Autoridade, exatamente. Então, isso. Hoje eu ia até vir de uniforme. Falei, não vou de uniforme, não. Mas tá de amarelinho. Mas tô de amarelinho. Tá de amarelinho. Você quiser uma identidade. Então, assim, precisa, né? Não adianta você querer que eu fico griladíssima com essas pessoas hoje que tem lugar de comida e eu fico muito grilada. Que as fotos são tiradas na internet, porque você acaba enganando seu cliente. Exato. Precisa ter um Instagram para mostrar o que você vende, para mostrar o que você faz, né? Então, eu, por exemplo, eu tive a Adriana Almeida, né? Vocês sabiam da Adriana Almeida? Da Adriana Almeida Massas? Ah, você sabia, eu acho. Você pediu, não pediu? Lógico. Lógico. Então, lógico. é porque eu surtei, né? Do nada e abri um trem no meu resguardo. Com panqueca. Delícia, filho. No meu resguardo lá, um Adriana Almeida Massas. Dei uma louca lá e abri. Tinha tudo personalizado. Tudo era personalizado. Adesivo. Tudo era personalizado. Por quê? A pessoa precisava saber. E aí? Como é que é? Vamos esperar a Aurorinha crescer, né? É porque eu fiz assim, foi um surto, né? Tipo, eu falo que quando eu fiquei muito parada da gravidez. Na gravidez, então. E aí, tanto da Helena na época, quando eu perdi, eu tinha que fazer 1 milhão de coisas. Então eu saí da brigadeiria, era quase 10 horas da noite, todo dia, pra ocupar minha cabeça. E com a Aurora, eu queria fazer isso também. Ocupar minha cabeça, porque eu precisava trabalhar e que não sei o quê. Então, como ela é uma bênção, que ela é muito quietinha, então eu achei que eu não tinha neném em casa, não, né? E assim, acabei que eu surtei do nada e abri um negócio e já comecei, que é igual eu falei, eu já começo, já faço. Bora. Mas aí eu fui ver que realmente eu não podia estar fazendo aquilo, porque eu tava ficando muito cansada. Chegava da brigadeiria, ia mexer com isso e tava ficando muito cansada e não tava tendo a atenção que eu precisava com a Aurora, né? E misericórdia, eu pedi tanto, ela foi tão bênção na minha vida, né? Pra eu fazer isso. A gente deu uma pausa. Pode acontecer da gente voltar, eu ainda não tenho tempo certo. Porque lá tá em construção, né? Parece assim. Tá em tempo determinado. Indeterminado. Indeterminado. Então, esse negócio lá tá exatamente. Só projeto. Mas é igual eu falei, mesmo sendo só delivery, você precisa levar uma experiência boa pro cliente. Então, a massa ali eu cozinhava na hora, eu fazia os molhos, preparava tudo na hora, embalava certinho, bonitinho, pra chegar bem pro cliente. Isso é a sua marca. Não, isso é o marketing. Respeito, né? Isso é o marketing. É o respeito. Porque a pessoa pode tirar foto ou não. Mas é o respeito, exatamente o que você tá falando. Você mandar uma embalagem boa, com uma qualidade boa, uma coisa boa pro seu cliente, ele vai respeitar o seu serviço. Você acaba gerenciando a experiência do seu cliente. Exatamente. Sabe? Vai ser uma experiência feliz. Eliane, mais alguma pergunta pra gente finalizar? Uma última pergunta pra você, pra gente finalizar. Inclusive, até a gente jogou essa enquete, essa pergunta no nosso último vídeo. Você acha que a pessoa, ela já nasce com esse dom de empreendedorismo, ou você acha que é algo, no seu caso, você sempre, desde pequena, quis ter alguma coisa, seu pai falando, não, precisa ter, então aquilo já foi criando, né? Talvez já veio, assim, de família, mas você acha que uma pessoa, assim, que nunca teve nada, ela pode ter alguma coisa? Você acha que tem essa possibilidade ou você acha, não, eu acho que todo empreendedor, ele nasce já com esse sangue, com esse dom, com essa vontade? Qual é a sua opinião? Ou torna-se? Torna-se. Porque eu falo que tudo, aonde que eu falei lá do meu pai, tudo que você for fazer, você faz bem feito. Se você quiser montar alguma coisa pra você, faça bem que vai ser sucesso. É lógico que você tem que colocar Deus no começo.
Desde o começo, você tem que colocar Deus para te abençoar naquilo ali, porque Ele vai te capacitar. A gente aqui, a gente não é nada. Você precisa ter um sonho, você precisa ter vontade e você precisa ir para cima. Exatamente. E Deus que te capacita. Senhor, isso é a minha vontade. É o que o Senhor quer para minha vida? Se for o que o Senhor quer para minha vida, eu vou fazer bem e eu vou conseguir. E o Senhor vai me capacitar para aquilo. Sim. Né? Então, torna-se por quê? É lógico que tem gente que nasce com o dom da advocacia. É lógico que tem gente que nasce com um dom para ser um empresário, para ser um cantor, para ser locutor, para ser qualquer coisa. Fazendo bem, você vai para frente. Se você não fazer bem, não adianta. Você pode ter o dom e isso não vai adiantar nada na sua vida. Diamante, ele é diamante, mas ele precisa ser lapidado. Exatamente. É isso, então você vai se moldando ali, né? E se você fazer... Eu falo para as minhas funcionárias, sempre, às vezes as meninas têm algum projeto que vai abrir uma coisa para elas e tudo mais. A Kate, uma vez, ela falou que abriu um negócio à noite. Fui lá na casa dela, ajudei ela, fiz uma logo para ela, arrumei as coisas. Então, assim, você tem que fazer as coisas bem feitas, que é o que eu falo para elas, mas eu nunca vou impedir alguém de falar para mim, André, eu vou abrir um negócio para mim, vou sair daqui. Porque muita gente falou assim, não, mas você não pode incentivar não, porque senão ela vai sair daqui. Moço, se ela sair daqui para abrir uma coisa para ela, que vai ser melhor para ela, eu vou ser a primeira cliente dela. Eu só não gosto que sai daqui e vai ficar um trem pior do que já tava aqui, entendi, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Nada disso. Mas se você vai sair para ter uma coisa sua, é onde a gente tem que se tornar. Se você vai trocar um pneu de uma bicicleta, troca bem. Excelência. Que você vai ter, exatamente, com excelência, porque você vai ter 1000 clientes que vai vir para trocar só com você, né? Entendi. Se você precisa de um calçado, trata bem que vai ter 1000 pessoas. Porque de qualquer jeito, qualquer pessoa faz. É isso. Entendeu? Então, gente, resumindo, tem um sonho, pega ele, coloca Deus e faz bem feito. Exatamente. Vamos pra cima e vai dar certo. Exatamente. Muito certo. Agora, só para finalizar, só deixo um conselho, né? Para quem tem vontade de se tornar empreendedor, o seu conselho particular. Você falou que precisa de Deus, mas qual que é o conselho mesmo assim que você traz para a pessoa? Não tenha medo. Porque o medo, ele faz você fechar. Te para, né? Ele te para. Ele te trava. Então, se eu... E não pensa muito também, não. Só vai. Só vai. Porque se a vai. gente for pensar muito, a gente vai colocar 1 milhão de obstáculos na cabeça. Se você for escutar muita gente, misericórdia, né? Que a gente vai escutar muita gente. Desafios. Vai ter desafio claros e em todo momento a gente vai ter desafio. Todo momento a gente vai ter desafio. Mas se a gente tiver o medo, ele atrapalha muito. Porque o medo, ele faz a gente não fluir. E ver coisa que não existe, né? Você exatamente. Vê coisa que não existe. Não, e aí às vezes assim, eu vou fazer isso aqui, mas eu tô com tanto medo, será que vai dar certo? Você nunca pode pensar que, será que vai dar certo? Não, vai dar certo. Já deu certo, exatamente. Foi um prazer te receber, obrigada pelo seu sim mais uma vez. Muito obrigada. Volte depois, a gente vai fazer um convite novamente para ela em outra série, em outro momento, para ela contar o testemunho de vida pessoal dela, que é um testemunho muito lindo, muito forte. Hoje eu estou em sua homenagem. Aqui, ó. Mulher empreendedora cristã e abençoada. Amém, é amém. O que somos, é isso mesmo. Né? E que Deus continue abençoando você, Encantos Brigadeiros, seu pai. Mande as nossas considerações para ele. Para as meninas também. E a gente espera aqui para a próxima oportunidade, né, Eliane? Muito obrigada pelos deliciosos. Pelos mimos. Doce, que isso, gente. Gente, se você ainda não experimentou, vai lá. Vai lá, tem todos os dias. É verdade. Todos os dias tem. Muito obrigada, que Deus te abençoe. E esperamos numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. Beijo muito obrigada. Vocês. Tchauzinho. Valeu, foi maravilhoso, foi incrível.